Após a queda do Império do Brasil, a República precisou desconstruir a história do país e começar uma nova, sem a influência portuguesa. Do mesmo modo que Zumbi dos Palmares foi feito herói após 1889, Tiradentes também teve sua elevação como herói do Brasil. O dia 21 de abril é conhecido como Dia de Tiradentes, um homem que é conhecido como um grande herói, que lutou contra a tirania portuguesa, buscando a independência do Brasil. Será mesmo que Tiradentes foi esse grande herói que proclamam? Será mesmo que os inconfidentes mineiros realmente queriam a independência? Os estudos sobre a história de Tiradentes mostram que as coisas podem ter sido muito diferentes. O historiador Clério José Borges descreve o mito de Tiradentes. A clássica imagem de Tiradentes de barba e cabelo comprido é fictícia. Ele nunca possuiu cabelos longos nem barba. Seja em sua época de militar, posto em que os membros do exército devem moderar a quantidade de pelos no rosto, seja em seu período na prisão, os pelos eram cortados para evitar piolhos, ou mesmo no momento de sua execução, todos os condenados à forca deveriam ter a cabeça e a barba raspadas. A lembrança de Tiradentes e de seu movimento tornou-se importante a ponto de receber interesse nacional a partir da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Nesse momento, os novos governantes, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, necessitavam criar um novo país, com novos valores, novas ideias e, especialmente, uma nova história e novos heróis, dos quais todas as pessoas deveriam se orgulhar e se identificar. A imagem barbuda foi construída para se assemelhar à figura do condenado a de Jesus Cristo, aumentando seu tom de mártir, vítima e herói bondoso. Para fazer com que as pessoas pensassem, da mesma forma que Cristo morreu pela humanidade, Tiradentes morreu para salvar o Brasil. Todos se orgulhariam do sujeito, da terra que ele supostamente defendeu e procurariam espelhar-se em seu caráter heróico. Até mesmo a morte de Tiradentes por enforcamento é questionável. O historiador carioca Marcos Correia tem se dedicado nos estudos sobre a morte de Tiradentes, tendo saído até mesmo uma matéria na Folha de São Paulo em 1999. A desconfiança lhe surgiu em Lisboa, em 1969, quando Correia viu fotocópias de listas de presença na Galeria da Assembleia Nacional Francesa em 1793. Lá, estava a assinatura de José Bonifácio de Andrade Silva, que era o objeto de suas pesquisas naquela época. Próximo a ele, também aparecia de um Antônio Xavier da Silva. Funcionário do Banco do Brasil, Correia se formara em grafotécnica e, por acaso, havia estudado muito a assinatura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Com o auxílio do amigo português, professor Rodrigues Lapa, Correia confrontou as assinaturas de Antônio e Joaquim José. A semelhança era impressionante. Segundo ele, um ladrão, o carpinteiro Isidro de Gouveia, condenado à morte em 1790, assumiu a identidade de Tiradentes em troca de ajuda financeira à sua família, oferecida a ele pela maçonaria. Correia, ex-professor da Universidade Santa Úrsula, no Rio, cita testemunhas da caminhada de Tiradentes ao Cadafalso, que se diziam surpresas porque ele aparentava ter menos de 45 anos. Citando um livro de Martim Francisco III, e outro de Hipólito da Costa, entre outros. Correia vai desfiando suas hipóteses. Tiradentes teria sido beneficiado por um dos juízes da devassa, o poeta Cruz e Silva, que tinha sido amigo de muitos dos inconfidentes. Bom, não estou dizendo que Tiradentes não foi morto naquele 21 de abril, estou apenas mostrando algumas pesquisas, ainda a versão mais aceita é de sua morte enforcado. Os inconfidentes eram orientados pela maçonaria. Basta ler a obra de Joaquim Felício dos Santos, um entusiasta, em Memórias do Distrito Diamantino da Comarca do Cerro Frio de 1824. Assim diz Felício dos Santos. Os conjurados eram, todos, iniciados na maçonaria, introduzida por Tiradentes, quando por aqui passou, vindo da Bahia, para Vila Rica. Quando Tiradentes foi removido da Bahia, trazia instruções secretas da maçonaria para os patriotas de Minas Gerais. Ao estudarmos em confidência, descobrimos que não havia vontade alguma de tornar o Brasil independente de Portugal.
A ideia dos revolucionários era a independência da capitania de Minas Gerais, com alguma abertura ao mar. Como o personagem mais impactante, embora não fosse o líder, de um movimento que buscava destruir a unidade do Brasil, pôde ser considerado um herói nacional. Comemora-se o Dia de Tiradentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Maranhão, etc., mesmo tratando-se de um separatista, não só de Portugal, mas do território brasileiro. Se a fatídica Revolução obtivesse êxito, não haveria a literatura brasileira de Guimarães Rosa, Adélia Prado e Carlos Drummond de Andrade, assim como nós mineiros não poderíamos dizer que Machado de Assis e Ariano Suassuna são parte de nossa literatura. As históricas cidades de Ouro Preto e Mariana não seriam cidades históricas do Brasil, rumaríamos o caminho de nossos vizinhos sul-americanos, seríamos repúblicas dispersas. Tiradentes é mais um na história do Brasil, que com a República passou de traidor a herói. Ele se interessava bem mais nos lucros que Minas poderia ter com as recentes descobertas de ouro, do que no bem-estar do Brasil. Os inconfidentes queriam a independência de Minas, e não de todo o Brasil. Além do mais, a independência era mais uma fachada para que eles pudessem controlar a grande mineração de ouro que estava tendo em Minas Gerais, interessados no quinto, o imposto que era levado para Portugal. Tiradentes é apenas mais um herói criado para termos novas raízes em nosso país, novas histórias, e novos heróis. Não quero desconstruir nada da história do Brasil, eu apenas estudo os fatos, de maneira imparcial, sem ficar no achismo. A história do Brasil é formada por uma série de achismo e desconstrução histórica. Muitas pessoas que mereciam serem reconhecidas como heróis, foram simplesmente esquecidas, enquanto outros que não deram nada de bom ao país são considerados heróis. 15 de setembro de 1889. Você sabe como o Brasil se tornou uma república? Muitos mistérios envolvem o tema, grande parte dos brasileiros acham que foi tudo pacificamente e amigável. Também existe uma visão de que quando o Brasil se tornou república, ele cortou definitivamente os laços com Portugal, excluindo assim os 67 anos da monarquia brasileira. Todo mundo que estuda realmente a história brasileira, sabe que a história do Brasil que é contada na escola é quase toda manipulada pelos interesses de alguns, onde eles distorcem muitos fatos, assim como aconteceu com a proclamação da República. Até 1889, a República no Brasil não era um desejo do povo brasileiro, sendo o Partido Republicano ignorado pela população. A elite que era contra o imperador Dom Pedro II, percebeu que não poderia chegar ao poder por meios legais. A partir daí, se iniciou um plano para destronar o imperador brasileiro. Como não tinham tanta influência entre os militares, principalmente na Marinha, os conspiradores viram no Marechal Deodoro da Fonseca a chance que há tanto tempo procuravam. Mesmo assim, eles ainda tinham um outro grande problema. O Marechal era monarquista e amigo de Dom Pedro II. Sendo assim, só uma grande mentira seria capaz de fazer com que o Marechal ficasse contra o Império. Aproveitando o descontentamento de parte do exército por acharem que não recebiam atenção suficiente do imperador, os conspiradores espalharam o falso boato de que a prisão do Marechal havia sido ordenada. Com isso, nas vésperas do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal marchava até o centro do Rio com uma pequena tropa do exército, um grupo republicano dentro do exército comandado pelo tenente-coronel Benjamin Constant, líder do movimento republicano e principal arquiteto do golpe. No dia 13 de maio de 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Com esse ato, a popularidade da princesa principalmente nas camadas mais carentes e negras do Brasil cresceu, era o cenário para que no futuro fosse uma imperatriz muito querida no Brasil por essa camada da população, mas em contrapartida, a abolição seria um dos trunfos dos republicanos devido à insatisfação dos escravagistas donos das fazendas de café que ficaram inconformados com a abolição e, com a princesa Isabel, monarquistas até então, acusaram a princesa de atentar contra o direito de propriedade e exigiram que fossem indenizados para libertar os escravos. Rapidamente essa elite se virou contra Dom Pedro e sua filha, e logo aderiram à causa republicana, eles ficariam conhecidos como republicanos de última hora.
Até o fim da monarquia eles se mostrariam leais à causa da República. No panfleto de propaganda republicana dizia a seguinte frase: abaixo a monarquia abolicionista e viva a República com indenização. No dia 15 de novembro de 1889, em uma sexta-feira, o Marechal Deodoro e sua tropa marcharam até o centro do Rio de Janeiro. Chegando lá, o Marechal, diferente do que os republicanos esperavam, apenas demitiu o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, e ainda deu vivas a Vossa Majestade Dom Pedro II. Os republicanos ficaram decepcionados com o que havia ocorrido. Um jovem do exército questionou o Marechal dizendo: e a República? Ele apenas respondeu que não era hora. Dias antes o Marechal havia mandado uma carta ao seu sobrinho: não se meta em questões republicanas, porque república no Brasil e desgraça completa é a mesma coisa. Os brasileiros nunca se prepararão para isso, porque sempre lhes faltarão educação e respeito. Até o momento Deodoro ainda não era favorável com a causa republicana. No entanto, Benjamin Constant, junto com outros, informaram ao Marechal que para o lugar do Visconde de Ouro Preto, Dom Pedro indicou Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins havia disputado com Deodoro o coração de uma mesma mulher, onde Gaspar foi o vencedor. Após saber disso, Deodoro imediatamente decidiu apoiar a República, de uma forma irresponsável e egoísta, sem se dar conta de que aquele golpe traria graves consequências para o país. Dom Pedro II, junto com toda a sua família, foram expulsos do país na calada da noite para que não houvesse manifestação popular e nem chance de uma retaliação dos militares leais a Pedro. O povo assistiu tudo sem poder fazer nada. Ali o Brasil experimentou sua primeira ditadura, a ditadura da espada. Deodoro foi o primeiro presidente e em seus primeiros atos como tal, mandou fechar o Congresso, exilou inimigos, aumentou salários, e ainda ofereceu indenização a Dom Pedro, que recusou uma pequena fortuna dizendo: com que autoridade estes homens dispõem do dinheiro público? O imperador não reagiu ao golpe. Ele não queria o derramamento de sangue em uma guerra civil. Dom Pedro, já velho e cansado, aparentemente recusou as ofertas da Marinha para bombardear o Rio de Janeiro e retomar o trono. Esse tema sobre como Dom Pedro poderia reagir ao golpe pode render um vídeo. Com o fim da monarquia, o país entraria em uma grande instabilidade política e cultural, com golpes atrás de golpes, onde o país nunca se desenvolveu verdadeiramente. Assim sendo, no dia 15 de novembro, o país inteiro é parado para comemorar um golpe militar que exilou a família real brasileira. Não é muito difícil enxergar que no Império do Brasil o país provavelmente teria muito mais chances de se desenvolver do que com a República, que nasceu de um grande golpe, em parte, devido ao ódio de um homem contra outro por causa do amor de uma mulher. Após esse golpe o Brasil nunca mais seria o mesmo. Uma grande reformulação na identidade brasileira se iniciou, onde grande parte dos antigos heróis foram esquecidos, para dar lugar a outros heróis que antes eram vilões, levando embora toda a influência portuguesa deixada no país, com a República ficando apenas com as lembranças das coisas ruins que os europeus fizeram por aqui. Acho que Dom Pedro II foi o único governante brasileiro que realmente se preocupou com o Brasil e tentou fazer o país se desenvolver. Como sabemos, a história do Brasil muitas vezes é mal contada, principalmente durante o período colonial e imperial. Quando em meio a um debate histórico, na escola, universidade, ou qualquer outro lugar, quando falamos sobre a Guerra do Paraguai, é o mesmo que mexer em um vespeiro. Os ataques já começam. Automaticamente já começam a dizer que o Brasil matou 95% da população masculina do Paraguai. Só sobraram mulheres e crianças. E os gananciosos ingleses, seguindo seus próprios interesses, levaram o Brasil à guerra, com medo de que o Paraguai, uma potência que crescia rapidamente, desafiasse o maior império do mundo. Sempre é esse mesmo assunto, desde o ensino primário até a faculdade. O livro A Guerra do Paraguai, Grande Negócio, escrito em 1968, pelo historiador argentino León Pomer, um militante exilado no Brasil, foi o primeiro a implantar essas ideias. Uma versão brasileira foi escrita em 1979, chamada Guerra do Paraguai, Genocídio Americano, de Júlio José Chiavenato. Os dois livros foram escritos mostrando a história da guerra do jeito que bem entendessem. Eles mostraram a Inglaterra como a grande vilã do conflito.
Os ingleses teriam manipulado o exército brasileiro para que exterminassem os inocentes paraguaios. Solano Lopes foi descrito como um grande herói que buscava autonomia e desenvolvimento de seu país. Lendo esses livros, podemos imaginar um Paraguai em grande ascensão, com cidades desenvolvidas e um povo com grandes condições de vida. Tudo isso destruído pelas terríveis tropas brasileiras. O livro Genocídio Americano fez grande sucesso, sendo esgotado nas livrarias no período final do governo militar. O Brasil, desde o fim do Império, vive um período de revisão histórica. Nas últimas décadas, principalmente, o genocídio americano inspirou a praticamente todos os livros didáticos sobre o tema. No fim dos anos 90, o revisionismo começou a desabar. Leslie Bethel, historiador inglês, já em 1995, dizia que se Inglaterra teve algum papel naquela guerra, foi a tentativa de a impedir. Guaidó Alcalá, um intelectual do próprio Paraguai, considerou Solano Lopes um precursor do totalitarismo moderno. Francisco Doratioto, historiador e diplomata brasileiro, que viveu 23 anos no Paraguai, dá um relato brilhante sobre o assunto em Maldita Guerra, lançado em 2002. Ele vasculhou arquivos e bibliotecas, relatórios estatísticos e cartas de diplomatas e generais. Longe da discussão política e com um olhar científico, ele descobriu que o Brasil mal tinha noção do risco militar que o Paraguai representava, e jamais tinha ideia de destruí-lo. Ele também diz que, se Solano Lopes fosse sensato, não declararia guerra ao Brasil ou teria se rendido em 1865, no início da guerra, ao invés de aumentar o sofrimento dos cidadãos por 6 anos. Para Doratioto, a historiografia anterior não se baseava em fontes primárias, mas na opinião política dos autores, que acabou se voltando contra eles mesmos. Culpar a Grã-Bretanha pelo início do conflito satisfez, nas décadas de 1960 a 1980, a distintos interesses políticos. Para alguns, tratava-se de mostrar a possibilidade de construir na América Latina um modelo de desenvolvimento econômico não dependente, apontando como um precedente o Estado paraguaio dos Lopes. Acabaram, porém, por negar essa possibilidade, na medida em que apresentaram a potência central, a Grã-Bretanha, como onipotente, capaz de impor e dispor de países periféricos, de modo a destruir qualquer tentativa de não dependência. Como resultado, o leitor desavisado, ou os estudantes que aprenderam por essa cartilha, podem ter concluído que a história do nosso continente não se faz ou não se pode fazer aqui, pois os países centrais tudo decidem inapelavelmente. Os latino-americanos, nessa perspectiva, deixam de ser o sujeito de sua própria história, ou, de outro modo, veem negado seu potencial de serem tais sujeitos. Antes da publicação de Maldita Guerra, os estudos realmente imparciais faziam os historiadores parciais dos anos 60 e 70 admitirem que haviam passado do limite. Leon Pomer, o historiador argentino, escreveu o seguinte na Folha de São Paulo: a guerra não foi promovida pelo governo inglês, e eu, pessoalmente, não tenho prova de que os estadistas britânicos a tenham desejado como parte de uma política no prata. Essa afirmação foi de 1997, de um dos principais criadores da vitimologia da Guerra do Paraguai. As escolas deveriam ficar livres para contar a versão certa do conflito, no entanto, não foi isso que aconteceu. Poucos livros didáticos falam da crueldade de Solano Lopes. A maior parte deles continuam seguindo os passos dos sensacionalistas que escreveram a guerra do jeito que queriam. Vários e vários livros ainda foram escritos seguindo o roteiro revisionista da guerra, dizendo que o Paraguai pouco dependia dos seus vizinhos e que a guerra ocorreu por causa do imperialismo britânico. Além disso, ainda dizem que o Paraguai surgia como o país mais desenvolvido da América do Sul. Durante meus estudos, me lembro bem da minha professora de história seguindo essas mesmas narrativas, que o Paraguai era uma potência em desenvolvimento, e foi destruído pelo Brasil. Vamos começar a destruição do revisionismo histórico que manipula a maioria das crianças e jovens do nosso sistema educacional. O principal culpado pela Guerra do Paraguai é o ditador Lopes, que se achava o Napoleão do Paraguai. Outro conflito em que eles culpam o Brasil é o do Uruguai. Na luta entre brancos e colorados, o Paraguai era o menos envolvido. Ele poderia ter ficado na dele quando o Brasil invadiu o Uruguai na justificativa de defender os brasileiros que lá estavam. Solano Lopes, obcecado pela guerra, ousou desafiar um vizinho muito maior e 22 vezes mais populoso.
Alguns dizem que ele imaginava que o Brasil invadiria o Paraguai, uma loucura. No início, não era tão insano para o Paraguai enfrentar o Brasil. Nos meses iniciais da guerra, o Paraguai tinha a seu favor o fator surpresa. Os paraguaios confiscaram o navio brasileiro Marquês de Olinda em novembro de 1864, navio esse que estava levando o novo governador do Mato Grosso. Pouco depois, 7.700 paraguaios, 1.000 a cavalo, invadiram o Mato Grosso. No primeiro momento, o Paraguai conseguiu um grande sucesso, já que eles pegaram um exército desprotegido. Praticamente todo o centro-oeste do Brasil era patrulhado por apenas 875 soldados. Em 2 dias, os paraguaios ocuparam o Forte de Coimbra, ao sul de Corumbá, e continuaram o avanço. Carlos Augusto de Oliveira, o coronel responsável pela segurança de Corumbá, ordenou a fuga dos cidadãos. Ele fugiu em um barco lotado, subindo o rio Paraguai. Uma semana depois os paraguaios alcançaram o barco. O coronel se salvou porque tinha conseguido saltar do barco e ir para Cuiabá, onde foi demitido pelo governador do Mato Grosso. Infelizmente, as pessoas que ficaram no barco não tiveram a mesma sorte. Poucos marinheiros brasileiros escaparam com vida. Foram mortos com espadas e machadinhas aqueles que ficaram a bordo e a tiros os que tentaram escapar a nado. É o que diz o historiador Francisco Doratioto. Apenas quando Mato Grosso foi invadido, é que o Brasil percebeu que a guerra tinha começado. Os paraguaios tinham 77.000 soldados, contra 18.000 militares brasileiros. O Brasil estava tão desprotegido e sem intenção de guerrear, que demorou nada mais nada menos que 5 meses para iniciar uma reação. Não podemos nos esquecer que o forte do Brasil era sua marinha, e as fronteiras não eram tão bem guarnecidas, pois o Brasil não imaginava que alguma outra nação sul-americana o ameaçaria. Era difícil reunir voluntários para lutar, por isso, o Brasil teve que reinventar seu exército, aumentando salários e criando uma campanha nacional de soldados voluntários, os Voluntários da Pátria. Em julho de 1865, os primeiros soldados se reuniram em Uberaba, 8 meses depois do início da guerra. Na retirada de Laguna, os soldados brasileiros foram derrotados. Tendo perdido grande parte de suas tropas na marcha, o Brasil contou com menos de 2.000 homens. Um fato muitas vezes esquecido é que os ameríndios foram fundamentais para o Brasil nesse episódio. Quando as tropas brasileiras se retiraram, os índios Terenas e Guaicurus Cadiveus foram os únicos a defender o território brasileiro e, utilizando táticas de guerrilha, conseguiram deter o avanço paraguaio até que o exército brasileiro pudesse se recompor. A situação brasileira melhorou por conta dos erros e do ego de Lopes, que achou que poderia derrotá-los sem antes fazer um acordo com a Argentina. Para iniciar outra invasão, desta vez no Rio Grande do Sul, o exército do Paraguai teria que cruzar o norte da Argentina. No meio do caminho havia as províncias de Misiones e Corrientes. Antes de invadir a Argentina, Solano Lopes pediu autorização para que suas tropas passassem pelo território de Corrientes. Os argentinos obviamente negaram. A Argentina era mais esperta, sabia o perigo de entrar em conflito com o Brasil. Solano Lopes, após receber um não, decidiu declarar guerra ao segundo maior país da América do Sul. Ele tinha um sonho de criar o Grande Paraguai. O território abrangeria o Mato Grosso, o extremo norte argentino, o Rio Grande do Sul e o Uruguai. As províncias de Misiones e Corrientes também poderiam se aliar ao Paraguai, já que pensavam em se separar da Argentina. A tática do ditador falhou. Quando os paraguaios invadiram Corrientes, os soldados não ficaram sem invadir as casas argentinas, algo que atrapalhou ainda mais esse plano. A Argentina, muito mais desenvolvida que o Paraguai, tinha produtos e tecnologias raras para os paraguaios, que não resistiram à vontade de saquear. Em maio de 1865, a Argentina, Brasil e Uruguai formaram a Tríplice Aliança, visando a derrota de Lopes e a volta do status quo. Graças a isso, o Brasil teve grande vantagem, já que a Argentina controlava a Bacia do Prata, onde armas, ferramentas e comida poderiam chegar ao Paraguai facilmente. Com a permissão para passar seus navios de guerra por ali, os brasileiros puderam ir ao Paraguai por via fluvial. Em 11 de junho de 1865, o Brasil conseguiu uma vitória decisiva, na Batalha Naval do Riachuelo. A Marinha Imperial conseguiu uma grande vitória sobre as forças paraguaias na Batalha Naval travada na Foz do Riachuelo,
um afluente do rio Paraná. Este triunfo assegurou o controle estratégico da região para o Brasil, resultando no bloqueio do acesso do Paraguai ao mar. Dessa forma, o Paraguai ficou impossibilitado de receber armamentos e navios encouraçados que haviam sido encomendados da Europa, que acabaram sendo usados pelo Brasil, juntamente com outros armamentos. Apenas 3 meses depois, o Paraguai sofreu outra grande derrota. Com Dom Pedro II e o presidente argentino, Bartolomé Mitre presentes, 17.000 soldados brasileiros, uruguaios e argentinos libertaram a cidade gaúcha de Uruguaiana. Quase um ano de guerra, e o Paraguai quase não tinha sido atacado em seu território, mas já dava para ver que dificilmente ele venceria. No final de 1865, 50.000 paraguaios estavam mortos, contra 20.000 aliados. Mesmo sabendo que a derrota era iminente, Lopes, ao invés de se render e poupar seus compatriotas, passou 5 anos lutando contra 3 países. Uma guerra provocada por um ditador maluco, que ainda teve a chance de se render e manter seu território intacto. Na escola aprendemos que o Paraguai se desenvolvia rapidamente, um forte crescimento social e econômico. No entanto, a história é um pouco diferente. O país era rural, atrasado, opressor e burocrático. Grande parte do dinheiro do país vinha da exportação de erva mate, tabaco e madeira. Cerca de 90% de todas as terras pertenciam à família Lopes. Apenas as pessoas próximas a essa família se beneficiavam com os negócios, enquanto os camponeses trabalhavam para vender seus produtos a um preço minúsculo, comparado ao preço da revenda que os poderosos conseguiam depois. Não havia grandes plantações, fábricas pequenas ou consumidores. Os empresários foram expulsos em 1820 pelo ditador José Gaspar Francia, que temia ser deposto por uma conspiração. 75% dos produtos industrializados vinham da Europa, até mesmo coisas simples, como rolo de tecido, talheres e potes de vidro. Esses produtos chegavam através dos ingleses. Ou seja, o Paraguai dependia da Inglaterra, e os ingleses lucravam com isso, sendo mais um motivo dos britânicos não quererem a guerra. A ditadura paraguaia era tão forte, que o país só tinha um jornal, que era controlado pelo Estado. Até mesmo a igreja era espionada pelo governo. As mulheres foram proibidas de chorar em público, e eram obrigadas a participar de bailes para festejar batalhas, mesmo quando seus conhecidos morriam ou quando o país era derrotado. Era assustador viver em um lugar assim, e os países vizinhos sentiam pena. Acho que aqui já acabou o mito de Solano Lopes ser um herói. Para se tornar presidente, ele acabou tomando o cargo do irmão. Mesmo sendo uma república, o presidente tinha um cargo vitalício e hereditário. Carlos Lopes, presidente até 1862, tinha o direito de indicar seu sucessor. Ele escolheu seu filho mais preparado, Engel Benigno, que até mesmo tinha estudado na escola da Marinha Brasileira. Solano ficou raivoso devido à escolha, e de alguma maneira, convenceu seu pai a mudar de ideia. Quando a guerra estava perdida, Solano mandou executar o irmão, com medo de conspirações. Quando a guerra acabou em 1870, os paraguaios restantes odiavam Solano Lopes. Ele era visto como um tirano que levou o país à desgraça. Foi declarado traidor da pátria, suas terras foram confiscadas, e sua mulher, a irlandesa Elisa Lynch, foi mandada de volta à Europa. Guaidó Alcalã diz o seguinte: os testemunhos da época, escritos por paraguaios que tinham pertencido aos círculos do governo, incriminam Lopes. Seus autores tentam se justificar, negando responsabilidade pessoal nas atrocidades do ditador. Os horrores da guerra foram esquecidos no século XX. O ditador virou herói. Juan Oleari foi o primeiro a enaltecer Solano Lopes, em seu livro História de la Guerra de la Triple Alianza, de 1911. Pouco tempo depois, foi descoberto que Oleari recebia dinheiro de Henrique Venâncio Solano Lopes, descendente do tirano paraguaio. Ele queria melhorar a imagem de Lopes para a família recuperar terras confiscadas após a guerra. Mesmo com essa fraude, a mudança de Solano Lopes se consolidou nas décadas seguintes. Em 1936, o coronel Rafael Franco, um ditador paraguaio, oficializou essa nova imagem heróica de Lopes.
A reverência a Solano Lopes continuou nas ditaduras que seguiram. O general Alfredo Stroessner, líder do Paraguai entre 1954 e 1989, apreciava a comparação com Lopes e perseguia estudiosos críticos ao antigo presidente. Stroessner chegou a exumar o corpo de Elisa Lynch, companheira de Lopes, em Paris, para enterrá-la com honras no Paraguai. Elisa Lynch é outra figura contraditória do Paraguai. Se quiserem, posso trazer um vídeo sobre ela. A partir dos anos 1960, intelectuais influenciados pelo marxismo passaram a ver o Paraguai de Lopes como um exemplo anticapitalista, resultando numa união ideológica peculiar. Dentro do Paraguai, Lopes era louvado por historiadores e militares, enquanto fora do país, intelectuais de esquerda de Argentina, Brasil e até da Grã-Bretanha o admiravam. Eric Hobsbawm, em 1975, no seu livro A Era do Capital, espalhou a ideia de que Argentina, Uruguai e Brasil, com suas economias voltadas para o Atlântico, forçaram o Paraguai a sair do estado de autossuficiência. Apesar da admiração de ditadores e acadêmicos, Solano Lopes agia como um general despreparado. Comum no século XIX, ele priorizava o heroísmo e a honra do combate em detrimento da eficiência. Seus generais temiam contrariar suas decisões, mesmo quando careciam de coerência estratégica, e suavizavam as notícias de derrotas. Assim, ele sacrificou tropas inteiras, enviando soldados indefesos contra brasileiros e argentinos. Segundo relatos de combatentes aliados, os soldados guaranis eram frequentemente magros e quase nus. A vaidade de Solano Lopes foi seu pior traço. Ele possuía uma espada incrustada de diamantes e recusava a rendição mesmo diante da fome de milhares de paraguaios. Após 5 anos fugindo das tropas aliadas, foi capturado na Batalha de Cerro Corá, em 1870, sendo facilmente reconhecido por ser o único gordo no país. Eu quero fazer um vídeo, contando a Guerra do Paraguai inteira, desde o prelúdio até as consequências. Aí poderíamos ver o general Osório e Duque de Caxias em ação. Se quiserem, deixem nos comentários. Como podemos nos lembrar, fomos ensinados que a Inglaterra temia o crescimento do Paraguai, e a destruição paraguaia deixou a Inglaterra livre do inimigo em potencial. Na verdade, o país que mais tentou pacificar os paraguaios antes do conflito foi o Império Britânico. A teoria de que o Império Britânico queria fazer os sul-americanos se destruírem não tem provas nem coerência. A parte que diz que a Inglaterra tentou evitar a guerra está documentada e faz sentido. Em 7 de dezembro de 1864, logo após o Paraguai apreender o vapor Marquês de Olinda e antes de invadir o Mato Grosso, o representante britânico na Argentina, Edward Thornton, escreveu ao governo paraguaio. Em tom de súplica, ele insistiu para que não iniciassem uma guerra. Vossa Excelência sabe que a Inglaterra também está em atritos com o Brasil, de modo que tanto por esse motivo, como pela falta de instruções de meu governo, não poderia fazer nada de oficial com seu governo, mas particularmente sim, se puder servir, no mínimo que seja, para contribuir para a reconciliação dos dois países, espero que Vossa Excelência não hesite em me utilizar. Não faz nenhum sentido a teoria da Inglaterra incentivar o Brasil na guerra, visto que os britânicos e brasileiros quase entraram em guerra na questão Christie. A preocupação inglesa em evitar a guerra pode ser explicada pelos seus interesses econômicos na região. Empresas inglesas eram as principais investidoras em projetos de infraestrutura no Paraguai, Brasil e Argentina. Engenheiros e operários ingleses trabalharam em companhias de gás e ferrovias. Em 1870, grande parte das ferrovias brasileiras pertenciam a 4 empresas inglesas. Já os ingleses, se tinham algum interesse na América do Sul, era em relação a Buenos Aires. Naquela época, o domínio inglês se estendia pelo mundo. Com a melhor frota de navios de guerra e mais da metade das embarcações comerciais do planeta, a Inglaterra dominaria terras de todos os extremos da Terra. Em junho de 1806 e fevereiro de 1807, navios bombardearam Buenos Aires, na tentativa de tornar a região parte do Império Britânico. Em agosto daquele ano, os argentinos conseguiram expulsá-los, e fizeram o mesmo no ano seguinte, quando houve uma nova invasão. Depois dessas derrotas, os ingleses tomaram consciência de que as relações com os países sul-americanos seriam baseadas no comércio, e não no domínio político. Talvez como resultado disso, a América do Sul foi a única região do planeta onde não havia territórios britânicos consideráveis. Quando o conflito estourou,
navios de guerra ingleses entraram 3 vezes no Paraguai para resgatar cidadãos britânicos. Fizeram isso sem disparar nenhum tiro de canhão. Diz o historiador Leslie Bethel. Se de fato a Grã-Bretanha tivesse sido a maior força por detrás da guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, ela estaria adotando política e comportamento totalmente incompatíveis com as políticas e os comportamentos que regiam as suas relações com a América Latina como um todo, naquela época. No caso do Paraguai, os objetivos ingleses eram muito menores. Quem conhecia o país o considerava um lugar pobre, distante e isolado. O maior desenvolvimento das relações econômicas com o Paraguai simplesmente não constituía prioridade para o governo britânico ou para os industriais e comerciantes ingleses. Completou o historiador Bethel. Um século depois, esses ingleses indiferentes seriam considerados culpados pela tragédia paraguaia. Somos ensinados que o Brasil praticou atrocidades contra os paraguaios. Ao fim da guerra, 70% da população havia morrido, 90% dos homens paraguaios foram vítimas do combate. Foi um verdadeiro genocídio. Da população de mais de 800 mil pessoas, sobraram menos de 200 mil, das quais apenas 14 mil homens. Os soldados brasileiros se acostumaram a matar crianças famintas e mulheres. Na verdade, não houve genocídio algum. Não se pode calcular a porcentagem de paraguaios mortos, porque ninguém sabe quantos paraguaios existiam antes da guerra. O censo paraguaio não era confiável. Em 1846, contou 250 mil habitantes. 11 anos depois, teria passado para 1.337.000. Um crescimento assim não aconteceu nem na explosão populacional do século XX. A historiadora americana Vera Blinheber fez, em 1988, um estudo detalhado sobre a estimativa da população paraguaia usando taxas demográficas da época para calcular a população. Segundo ela, os paraguaios não passavam de 318 mil pouco antes da guerra. E as perdas humanas durante o conflito seriam de 8,7% da população. No máximo, 18%, jogando para cima. Mesmo se o fantástico número de 70% de mortes fosse real, não daria para culpar o Brasil por essa tragédia. Calcula-se que de 1/3 a 2/3 das mortes, entre aliados e paraguaios, se deu por doenças, como cólera, varíola e diarreia, ou simplesmente por fome e frio. Se houve um responsável por essas mortes, foi o ditador paraguaio Solano Lopes, que começou a guerra e contribuiu para o seu prolongamento. Durante aqueles 5 anos, batalhas eram um evento raro. O cenário mais comum da guerra eram os acampamentos sujos, pobres e cheios de prostitutas, familiares dos soldados e até vendedores de cachaça. Havia pouca água potável e a comida consistia quase sempre em carne com farinha mofada e cheia de moscas. Em 1867, 4.000 soldados brasileiros morreram de cólera. No Paraguai, eram cerca de 50 mortes por dia em 1867. A doença pegou até mesmo Solano Lopes, que, paranoico, acusou seus médicos de o terem envenenado. No caso das famílias paraguaias, a falta de comida era o maior problema. A mobilização militar do presidente Solano Lopes foi tão forte que o país ficou sem gente para plantar alimentos e abastecer a população. Nos últimos meses de guerra, mulheres e crianças famintas em farrapos abordavam os soldados aliados. Conforme o relato do cadete Dionísio Cerqueira, que participou do conflito e depois escreveu o livro Reminiscências da Campanha do Paraguai, tratava-se de criancinhas esqueléticas sugando seios murchos das mães agonizantes, além de meninos nus, amarelos, barrigudos, com as costelinhas à mostra, olhando para nós espantados. Infelizmente, qualquer guerra é muito cruel, e quem sofre é o povo. Foi exatamente o que aconteceu no Paraguai. Ao se render às tropas aliadas, as mulheres e as crianças ficavam entregues tanto à violência quanto à solidariedade dos soldados brasileiros. Ocorreram estupros e assassinatos de paraguaias indefesas, assim como casos de ajuda humanitária e até casamentos. Muitas paraguaias acabavam virando parte do dia a dia dos acampamentos, com as brasileiras que acompanhavam os soldados e voluntários. De acordo com um documento de 1870, o último ano da guerra, havia no quartel de Humaitá, perto da fronteira argentina, 4 oficiais e 159 praças,
bem como 14 praças presos e 48 mulheres, sendo 28 paraguaias. O historiador gaúcho Fernando Ortolan descobriu certidões de mais de 300 casamentos de soldados brasileiros com paraguaias logo que a guerra acabou. No mundo, sempre o perdedor de qualquer guerra teve que pagar indenizações. Foi assim no fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1871. A França, derrotada, teve que pagar 5 bilhões de francos à Prússia, cujas tropas permaneceram em terras francesas até 1873, quando a conta foi paga. 5 décadas depois, foi a vez de a Alemanha pagar 132 bilhões de marcos aos seus vizinhos. Nenhum país perdoou a dívida e mesmo assim ninguém culpa a França ou a Inglaterra por terem cometido um genocídio europeu. Já o Brasil, que gastou na guerra 614 mil contos de réis, o equivalente a 11 anos de orçamento federal, usou como base de cálculo para a indenização o valor de 460 mil contos. Nenhuma parte desse dinheiro foi paga. A dívida acabou oficialmente perdoada na década de 1930, pelo ditador Getúlio Vargas. O Brasil, na verdade, ainda foi bom com o Paraguai perdoando a dívida. Infelizmente, qualquer guerra é muito cruel, e na Guerra do Paraguai não foi muito diferente, com o país sofrendo devido a uma família sanguinária e vaidosa. A tentativa do Paraguai de conseguir acesso ao mar poderia ter sido de um jeito mais diplomático. Se Solano tivesse se rendido no início da guerra, nenhum civil paraguaio teria que morrer. Infelizmente, o único jeito de acabar a guerra era com a captura do ditador paraguaio, que ficou vários anos se escondendo atrás de seu povo, deixando homens, mulheres e crianças inocentes serem massacrados. O Quilombo dos Palmares ficava na capitania de Pernambuco, atual região de União dos Palmares, Alagoas. Era uma grande comunidade, um reino formado por escravos negros que haviam escapado das fazendas, prisões e senzalas brasileiras. O Quilombo ocupava uma área muito grande. Naquele momento sua população alcançava por volta de 30 mil pessoas. O homem mais conhecido da história do Quilombo é sem dúvidas Zumbi dos Palmares, um herói para muitos. Zumbi nasceu na Serra da Barriga, na atual União dos Palmares, Alagoas, livre, no ano de 1655, mas foi capturado e entregue ao padre missionário português Antônio Melo quando tinha aproximadamente 6 anos. Batizado como Francisco, Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português e latim, e ajudava diariamente na celebração da missa. No entanto, a existência das cartas que contam esses acontecimentos ainda é um mistério, por isso é muito difícil sabermos algo sobre a infância e adolescência de Zumbi. Sabemos muito pouco sobre a vida de Zumbi. Por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, que já estava cansado do longo conflito com o Quilombo de Palmares, se aproximou de Ganga Zumba, o líder do Quilombo, com uma oferta de paz. O governador ofereceu a liberdade para todos os escravos foragidos se o Quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. Zumba imediatamente aceitou a proposta, mas Zumbi, seu sobrinho, rejeitou a proposta do governador e desafiou a liderança de Ganga Zumba, que acabou sendo envenenado por um seguidor de Zumbi. Assim, o comando passou para as mãos de Zumbi, cujos aliados haviam acabado de assassinar o homem que iria acabar com o terrível conflito entre Palmares e os portugueses. Zumbi prometeu continuar a resistência contra os portugueses. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694 a capital de Palmares foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído por Antônio Soares e surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça em seu reduto. Mesmo apunhalado ele resistiu, mas foi morto com 20 guerreiros quase 2 anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. Teve a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Melo e Castro. Em Recife, foi exposta a cabeça em praça pública no Pátio do Carmo, visando desmentir a crença da população sobre a lenda da imortalidade de Zumbi. Em 14 de março de 1696, o governador de Pernambuco Caetano de Melo e Castro escreveu ao rei:
determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam Zumbi um imortal, para que entendessem que esta empresa acabou com os Palmares. Muitos defendem que Zumbi havia sido um herói que buscava o fim da escravidão e da opressão portuguesa. No entanto, com base em estudos recentes, podemos ver que a luta de Zumbi era totalmente diferente. Alguns autores levantam a possibilidade de que Gandé Zumba, e não Zumbi, teria sido o verdadeiro herói do Quilombo dos Palmares. Os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombos. A luta de Palmares não era contra a iniquidade desumanizadora da escravidão. Era apenas recusa da escravidão própria, mas não da escravidão alheia. As etnias de que procederam os escravos negros do Brasil praticavam e praticam a escravidão ainda hoje, na África. Não raramente capturavam seus iguais para vendê-los aos traficantes. Ainda o fazem. Não faz muito tempo, os bantus, do mesmo grupo linguístico de que procede Zumbi, foram denunciados na ONU por escravizarem pigmeus nos Camarões. José de Souza Martins. José Murilo de Carvalho, em Cidadania no Brasil, diz o seguinte: os quilombos mantinham relações com a sociedade que os cercavam, e esta sociedade era escravista. No próprio quilombo dos Palmares havia escravos. Não existiam linhas geográficas separando a escravidão da liberdade. Segundo alguns estudiosos, Gandé Zumba teria sido assassinado, e Zumbi foi feito líder. Depois de feitas as pazes em 1678, os negros mataram o rei Gandé Zumba, envenenando-o, e Zumbi assumiu o governo e o comando-chefe do quilombo. Seu governo também teria sido caracterizado pelo despotismo. De acordo com Edson Carneiro, em O Quilombo dos Palmares. Nina Rodrigues esclarece que nos Palmares havia um governo central despótico, semelhante aos da África na ocasião, e complementa: se algum escravo fugia dos Palmares, eram enviados negros no seu encalço, e, se capturado, era executado pela severa justiça do quilombo. Zumbi é considerado um dos grandes líderes de nossa história. Símbolo da resistência e luta contra a escravidão, lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. Apesar de serem vistos por alguns movimentos e setores da sociedade como representantes da resistência à escravidão, muitos quilombos contavam com a escravidão internamente. Esta prática levou vários teóricos a interpretarem a prática dos quilombos como um conservadorismo africano, que mantinha as diversas classes sociais existentes na África, incluindo reis, generais e escravos. Não podemos nos surpreender com os próprios quilombos terem escravos, infelizmente era algo muito comum na época entre os libertos. Muitos negros que haviam se tornado livres, se tornaram grandes senhores de escravos, como por exemplo, Zé Alfaiate, o maior traficante de escravos do Brasil. O mais surpreendente disso tudo, é o fato de alguns historiadores quererem transformar Zumbi em um herói contra a escravidão, quando na verdade, ele próprio tinha escravos. Se o acordo de paz de Zumba tivesse sido concluído, é bem provável que o destino seria muito melhor para os foragidos do quilombo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.